Fala pessoal, mais uma fritada assim. Hoje eu tô com um convidado super especial que a gente está combinando faz um tempo aqui. Queria muito que vocês pudessem aproveitar do conhecimento desse cara. Felício Savioli, obrigado. Obrigado, Lucas. Felício, ele é intensivista, o cara manja muito de coagulação. Sei que se eu falar que ele é especialista em coagulação, você vai ficar bravo comigo, mas se tem alguém que vocês precisam seguir, se vocês querem saber coisa de coagulação, é ele. Então, como que tá o arroba agora lá? Portal da coagulação. Mudou essa semana passada, mudei, né? Exato. Então, para todo mundo falar bobagem, era o antigo coagulação pacientes graves, agora arroba portal da coagulação, Isso. né? Então, já sigam e vamos embora. Vamos lá, Lucas. Cara, eu sempre começo perguntando, o que você acha que vai ser o caso? Provavelmente algo envolvendo sangramento. Isso não tenho dúvida. Igual eu chamei minha amiga oftalmo, eu falei, cara, assim, não vou ser hipócrita, é óbvio que vai ser oftalmo, né? Boa. Então assim, ó, você tá de plantão lá na UTI, chega um paciente para você, cirrótico, de 58 anos. Você sabe que ele é cirrótico, ele tem um acompanhamento externo aí, ele não tem história de hemorragia digestiva, ele teve uma encefalopatia hepática no passado, não sabe te dizer se já teve PBE, de etiologia alcoólica, e ele deu entrada para você, a princípio foi para UTI porque estava com uma encefalopatia hepática, meio confuso, mas chegou lá e apresentou um episódio de hematêmese. E aí? Tá bom. Tá contigo. Bom, primeira coisa que acho que é importante a gente saber é como é que são os dados vitais, os sinais vitais do paciente, pressão, frequência cardíaca, os exames laboratoriais. Você consegue me passar isso? Pra gente ter uma noção? Na chegada, ele tinha chegado estável. Quando ele teve a hematêmese, um pouco depois ele evoluiu com PA 7,4, frequência 120, 130, tá saturando bem. Ele está febril, apesar da encefalopatia hepática, é uma encefalopatia hepática leve, ele está meio confuso assim, mas está acordado, não está rebaixado, nada disso. Exame, enfermagem coletou, ainda não tem resultado. Tá bom. A primeira estratégia, assim, a gente sempre tem que partir do básico, né? Para qualquer manejo de paciente grave, seja na emergência, seja na UTI, a gente tem que fazer pelo menos ali uma ressuscitação volêmica e tentar estabilizar o paciente. Óbvio, né? Se o seu centro tiver disponível um ultrassom, você faça uma estratégia volêmica guiada, né? Por ultrassom, faça um POX, mas se não tiver, 20, 30 ml por quilo está mais do que suficiente com uma solução cristalóide balanceada, né? A gente não precisa fazer uso de soro fisiológico, ingralactato ou plasmalate, talvez ingralactato que é mais barato, né? Sou a favor de coisas mais baratas também. Então, acho que a primeira estratégia é a gente tentar fazer a ressuscitação volêmica do paciente, estabilizá-lo, solicitar os exames laboratoriais e entender o que está acontecendo. Dentro dos exames, obviamente, HB, HT, plaqueta, coagulograma, o fibrinogênio, gaso, para a gente entender se esse paciente tem acidose ou não tem, como é que está o bicarbonato dele, entender como é que está a função renal. Depois de fazer essa ressuscitação volêmica, a gente reavalia os parâmetros do paciente para ver se vai precisar invadir ele ou não. Então, se a gente fez a ressuscitação volêmica do paciente, o paciente continua chocado, tem alguma piora de perfusão tecidual, óbvio, já ganha um catéter central, noradrenalina, sonda vesical, monitorização hemodinâmica com PAI. Mas acho que a primeira estratégia é a ressuscitação volêmica, reavaliar o doente, exames laboratoriais, até para a gente entender o porquê dessa hematêmese, para depois a gente determinar se vai precisar fazer uma endoscopia ou não. Aí tem que ir com um pouco mais de calma. E também acho que outra coisa importante, se tiver familiar ou se ele tiver um nível de consciência adequado, algo que a gente esquece muito é tentar entender dentro das medicações que ele faz uso, se tem alguma que poderia também justificar algum quadro relacionado ao sangramento dele. Top. Ele estava relativamente orientado e tinha um familiar. A princípio ele estava usando lactulose, espironolactona, furosemida. Só. Uma dúvida prática, bem prática. Nesses casos, assim, como costuma ser a sua estratégia? Você faz 500, você avalia. Esse caso, provável choque hipovolêmico ali escarrado, né? Já abriria milão? Como que você costuma 20, fazer? 30 ml por quilo. E aí, para todo quadro relacionado a sangramento, e óbvio, se o paciente não tiver uma disfunção ventricular, a gente sempre busca a hipotensão permissiva. Isso não só para o trauma, para qualquer quadro de sangramento. E aí, o grande benefício da hipotensão permissiva é que a gente evita
expansões volêmicas muito agressivas que podem causar, né, sobrecarga hídrica, sobrecarga volêmica, disfunção miocárdica, edema agudo de pulmão. Então, o ideal é você fazer o volume e avaliar o paciente. E eu acredito cada vez mais, eu não acredito muito nesses números fixos, né, de 20, 30 ml por quilo, né? Acho que cada vez mais a gente precisa individualizar cada paciente. Então, e hoje, né, com ultrassom na mão ou outras estratégias fica mais fácil. Ou o dedinho, né? Perfusão tecidual, cara, joelhinho, tá com Motley, não tá... Aquelas coisas básicas, né, que a gente acaba esquecendo. Às vezes a gente não precisa do ultrassom do pó. Eu entendo a importância, né, eu vejo muito, né, o pessoal mais novo falando do Vexus. Óbvio que é importante, não estou dizendo, mas eu sinto muita falta hoje, eu vejo muito dos mais novos de pôr a mão no paciente em si. E já sair pedindo vários exames. Eu falo isso na minha própria parte que eu gosto de estudar, que é o sangramento, a galera já indo direto pro Rotem, né? Calma, né? Então eu acho que dali faz a expansão, 20, 30, reavalia o paciente. Continua hipotenso, será que eu vou precisar fazer mais volume no prudente? Passa um ultrassom, vê como é que vê se tem linha B, se não tem, avalia, vê se não vale droga, mas mais volume também pode ser deletério, não só por conta de sobrecarga, mas também induzindo coagulopatia dilucional. Aí o cara pode sangrar mais por conta disso. Top. Cara, eu acho isso muito legal, assim, a gente... Você não falou nada de coagulação ainda, né? Você tá no básico, né? É o básico. A gente tava falando agora, né? O básico Eu lembro que quando eu tava na reunião de clínica, teve eu ficava muito nessa noia de tipo, não, mas espera, é 20 ou é 30? Ou é 30 ou 35? E aí eu lembro que o Bruno Bezin, quando ele era plantonista, assistente lá, cara, até hoje eu lembro ele falando isso assim, cara, fazer o básico, um pouquinho aqui, um pouquinho... E eu falei, cara... Na minha cabeça era um negócio super determinista, super complexo. Não, cara, é complexo, mas o simples tem que ser feito bem, né? Animal. A gente fica muito bitolado, né, com o que está escrito, que óbvio é importante, né? Os estudos eles servem para tentar trazer para a prática, né? O que tem na evidência trazer para a realidade, mas isso nem sempre vai se aplicar para todos os pacientes, né? Na grande maioria das vezes, o desenho de um estudo de uma população, sei lá, de 500, 1000 pacientes, ele não vai se replicar, por exemplo, para um cirrótico, né? Na grande maioria das vezes. Então, a gente tem que saber individualizar cada caso. Pegar o conceito, né? Isso. E uma dúvida que eu fico nesses casos, o cara, até que se prove o contrário, vai ser um choque hemorrágico, né? Sim. Você pensa em sangue em que momento para esse cara? Precoce, ultra precoce... Tá. Vou esperar e ver. Assim, para a gente determinar o choque hemorrágico nesse paciente, assim, a partir do momento que a gente está num ambiente hospitalar, uma UTI, uma sala de emergência, num ambiente controlado, eu posso lançar mão de duas estratégias. Então, primeiro, avaliar qual que foi a perda, né? Lembra aquela classificação do trauma, né? Vai 1, 2, 3 e 4, a gente consegue ver frequência cardíaca, pressão, consegue estimar a perda sanguínea. Talvez a gente consiga replicar isso para outros cenários, mas extrapolar não é o mais adequado. A gente pode considerar que a hematêmese está relacionada ao choque hemorrágico? Pode, mas talvez não seja. Eu só determinaria a transfusão, nesse caso específico, com níveis séricos de HB, porque nem sempre a hematêmese ela pode cursar necessariamente com uma queda brusca de HB que induza a isso. Então, nesse caso específico, para eu determinar sangramento, determinar a transfusão nesse paciente, eu aguardaria na unidade de terapia intensiva o resultado do HB do meu doente. Agora, se esse paciente chega num pronto-socorro, um quadro realmente, o choque hemorrágico, droga vasoativa, eu fiz a expansão volêmica, preciso fazer droga vasoativa, ele continua mal perfundido, tem sinais ali realmente de choque, teve uma hematêmese volumosa, eu preciso, sei lá, passar um Sink Blackmore, endoscopar na urgência, aí eu já faço ali pelo menos umas 2 unidades de bolsa de sangue empíricas. E aí eu só queria entrar... Posso fazer um comentário? Lógico. Só sobre protocolos de transfusão maciça. Tá? Que isso é algo que rola muito, assim. Tipo, quando que eu vou fazer, quando, como e por que eu vou fazer. Então, assim, protocolo de transfusão maciça, que é 1 para 1, plaqueta, hemácia e plasma, eles foram desenvolvidos principalmente durante as guerras militares, né? Principalmente Afeganistão e Iraque. E aí do cenário do trauma que foram extrapolados para ambientes hospitalares. O grande ponto é que para você acionar um protocolo de transfusão maciça, você tem que ter gatilhos para isso. Quais são os gatilhos principais que a gente pode usar e aí cada serviço pode individualizar. Então, a gente pode usar o índice de choque, né, que a gente faz sistólica dividido por frequência cardíaca. Então, se o cara tiver ali um índice ali maior do que 1.4, eu posso acionar o protocolo de transfusão maciça. O outro também, que é o CAT score, que eu gosto muito, é quando eu faço 3 bolsas de sangue imediatamente para o meu doente. Então, abrir 3 bolsas de sangue em 1 hora para o meu doente,
estacionado o protocolo de transfusão maciça. Aí eu faço 1 para 1 para 1. Então, 2 bolsas de sangue não significa fazer protocolo de transfusão maciça. Uma bolsa de sangue não significa fazer o PTM. Por que eu estou dizendo isso? Isso acontece muito. A gente acaba entrando em algumas situações, entra empiricamente com 1 ou 2 bolsas de sangue, já faz 2 para 2 para 2. Isso não é abrir PTM. Você está dando de graça plasma e plaqueta para o seu paciente. 2 plasminhas, né? 2 plasminhas para o paciente. Então a gente precisa ser muito conservador e racional para isso. Nesse caso específico, a gente estava numa unidade de terapia intensiva. Eu aguardaria o resultado de um HBHT até conseguir estabilizar o meu doente para entender para onde que eu vou com relação à transfusão dele. Entende? Legal. Então, mas pelo que eu entendi, se ele tivesse muito grave... Se tivesse grave, talvez aí eu consideraria fazer pelo menos 2 bolsas de sangue para o meu paciente. Entendi. Mas desde que ele entrasse com critérios de sangramento maior. Existem critérios de sangramento maior estabelecidos pela ISTH, e aí que é o problema. Quais são os critérios? Queda de 2 pontos de HB do paciente, ou queda de 2 pontos em 24 horas, ou esterilização de um sangramento, aí poderia ser sangramento por dreno, uma hematêmese volumosa. Então, se a gente considerar uma hematêmese volumosa com sinais de instabilidade hemodinâmica, aí entraria precoce. Entendi. Entendeu? Agora, nesse caso, a gente fez uma PA-M baixa, expansão volêmica, entrou uma nora. Se ele estabilizou, dá tempo de segurar. Agora, se persiste instabilizando, teve que associar outro vasopressor, entra até sair o resultado. Entendi. E aquele papo, que o HB vai demorar para cair, talvez não caia, como que você lida com isso? Porque isso sempre vem esse assunto, né? Isso é um ponto muito interessante, porque geralmente a gente tem um intervalo aí de 4 horas para ter a queda real do HB do paciente. Justamente por isso que a gente precisa tentar levar em consideração qual que é o HB basal do paciente, se eu tivesse informação. Muitas vezes a gente não tem essa informação, e aí vai ter que partir da clínica do paciente, não vai ter jeito. E aí, esse que é um ponto, né? E aí a gente entra muito na questão do corte do HB. Quando eu vou transfundir? É HB de 7? Depende, entendeu? Nem sempre, porque o paciente, pode ser que o paciente já tenha um HB basal de 12, e se o HB de 12 dele despencou ali para 9, e ele apresenta sinais de instabilidade hemodinâmica, eu vou dar uma bolsa de sangue para esse paciente, porque isso vai alterar ali a oferta e consumo de oxigênio. O VO2, né, e VO2 vai alterar. Então, de novo, a gente tem que saber individualizar cada caso. Apesar de que, eu estava até revendo hoje mesmo alguns estudos, né? CRIT, TRIS e TRIC, recomendação, principalmente para o choque séptico, no TRIS, foi de que a transfusão restritiva ela é mais benéfica do que a transfusão liberal. Então, por isso que nas unidades de terapia intensiva a gente transfunde os pacientes com HB menor do que 7. Mas a gente precisa considerar eventos agudos também não relacionados ao choque séptico. Então, não tem... Se o meu doente tem um sangramento volumoso, o HB basal dele é elevado, eu vou dar uma bolsa de sangue para ele, cara. Eu vou avaliar a hemodinâmica dele, macro e micro, lactato, basic excess, pH. É um baita de um desafio. E não tem essa resposta para isso, para essa sua pergunta que foi bem desafiadora. É complexo, né? É porque eu vi uma frase uma vez que me ficou na cabeça, que você comentou do trauma, que... Tudo bem, o hematêmese não é um trauma, mas é como se fosse uma facada no esôfago, né? Exato. Eu achei muito legal, acho que foi no Curbsiders que eu ouvi. Mas é difícil, né? Exato. Show. Então, nesse cara, a princípio, que ele teve um hematêmese, mas chegou ali razoável, fez os 20, 30, beleza. Outra coisa aí, agora já começa, né? Cara, acho que esse é a maior... Já sei do que você vai falar. Vai. Aí vem o INR 1,8. Não, 2,2. E aí, 2 plasminha? Se para colocar aquele pi, nem F, pi. Esse é foda, né? Cara, porque isso é muito difícil, né? Porque eu lembro que teve uma época que eu tava... Às vezes a gente entra naqueles loopings, né? Que a gente fica num assunto. Esse aí eu fui conversar com um monte de gente. Isso faz muitos anos mesmo. E eu lembro que cada serviço fazia uma coisa. Não, aqui a gente sempre corrige. O outro, não, eu faço vitamina K. Não, a gente nunca faz nada. Não, eu vou pro Rotem. E aí, cara? Vamos partir de novo do básico, né? Eu acho que... E aí eu gosto de falar muito disso pro pessoal. Coagulação é igual... IAM, sepse, AVC, a gente tem que entender o racional, fisiologia e fisiopatologia, não tem como. Senão, a gente vai partir sempre do tratar o exame, né? Então, tratar um INS é igual tratar uma troponina elevada, né? Uma troponina elevada na sepse, né? Vou mandar pro CAT toda a tropa elevada na sepse. Essa é a nossa luta diária, né? Então, assim, a questão é que o INR, ele determina só 5% da geração de trombina. Em outras palavras, o que isso significa? Para a gente... As fases da coagulação, ela tem o início, amplificação, estabilização e lise do coágulo.
O INR, ele avalia só esse 5% de geração de trombina, que é só esse início da coagulação. Todo o outro processo da coagulação, o INR não está avaliando. Da mesma maneira, é como se o INR ele avaliasse de uma maneira estática e não dinâmica. É como se o INR fosse uma PVC. Tá. Então a gente está vendo só uma foto da coagulação. E aí no hepatopata acontece uma peculiaridade. A geração de trombina do hepatopata ela é lentificada, mas ela é normal. Quando a gente pega o INR, o que é INR? O INR é uma relação do TP dividido por uma média da população geral. Então, se eu pegar um TP de um hepatopata que já vai estar alargado e dividir por uma média da população geral, cara, vai estar aumentado na conta. Existe um exame que alguns hospitais têm chamado INR liver. O que é o INR liver? É uma relação do TP do hepatopata dividido por uma média da população hepatopata. Então, esse mesmo cara aí que tem um INR de 2 e 4, se você rodar o INR liver, vai para 1 e 2, 1 e 3. Uma outra maneira de você avaliar isso é com o Rotem, ou o TEG, tanto faz. Geralmente, esses pacientes, quando você roda um Rotem com NR de 2 e 2, 2 e 4, esse paciente ele tem um Rotem normal e às vezes até hipercoagulado. O hepatopata, habitualmente, ele cursa muito mais com aumento do risco de o compensado, não esse caso da hematêmese, mas ele cursa muito mais com aumento do risco de trombose do que de sangramento. E aí tem até um critério de umas viagens, aí se quiser eu falo um pouquinho. Mas assim, além só para complementar a questão do INR, o que faria com esse paciente? Nada. Tá? Então eu não trataria o INR primeiro. A primeira coisa que a gente tem que fazer em qualquer quadro de sangramento, além de corrigir pH, cálcio e temperatura, que a gente entra nisso, é a gente saber como estão os níveis de fibrinogênio do meu paciente. E lá no final a gente vê o INR. É isso. Isso é uma coisa que a gente, cara, e eu falo por mim mesmo, a gente não raciocina muito no que significa cada exame, né? É como assim, tipo, INR é a coagulação do meu doente. E aí você falou um negócio, cara, é meio óbvio, mas nunca tinha caído minha ficha tão claro, assim. É tempo de protrombina. Agora eu entendi o que você... Tudo bem, o tempo demora, mas vai chegar lá, né? Vai coagular. Ele é prolongado, mas ele vai resolver. E eu já te falei, sabe, eu te sigo sempre, eu vejo tudo que você posta. E eu sei que você gosta muito de falar do fibrinogênio, né? Como que o fibrinogênio entra nessa mistura aí? Tá. O fibrinogênio, ele é o fator 1 da coagulação. Ele é o principal fator da coagulação. Ele representa 95% da concentração plasmática de todos os fatores de coagulação. É o primeiro a atingir os níveis críticos em qualquer quadro de sangramento. E ele é o principal substrato da coagulação. Naquele processo todo que eu falei para você, né, de início, amplificação, estabilização e lise, o fibrinogênio, ele não só vai ser o responsável por estabilizar o coágulo, mas ele também promove a agregação da plaqueta. Ele se liga para um receptor chamado glicoproteína 2B3A, que vocês usam obseximab para inibir isso, e ele se liga à plaqueta, agrega ela, ativa a plaqueta. Sem fibrinogênio, a gente não tem a estabilidade do coágulo, o coágulo fica solto, existe o risco de sangramento. É igual aquele que eu gosto de fazer muito aquele desenho do tijolo e cimento, não sei se você já chegou a ver. O paciente pensa num muro, se você tem uma proporção adequada de tijolo e de cimento, essa parede não vai quebrar. Pensa que o tijolo é a plaqueta e o cimento é o fibrinogênio. Se eu tenho plaqueta e fibrinogênio, meu paciente não sangra. Agora pensa numa outra situação. Eu tenho pouco tijolo, muito cimento. A parede não quebra. Se eu tenho plaquetopenia, que é o tijolo, e hiperfibrinogenemia, o fibrinogênio está muito alto, não sangra, porque o fibrinogênio compensa isso. Agora, se eu tenho tijolo e eu não tenho cimento, a parede vai quebrar, está solto, não está? Se eu tenho plaqueta e não tenho fibrinogênio, o risco de sangrar é muito alto. Uma outra maneira de enxergar. O fato é que, se o meu doente está sangrando e eu tenho consumo de fibrinogênio e eu não corrijo a deficiência de fibrinogênio, por mais plaqueta que eu der, por mais plasma que eu der, o paciente vai continuar sangrando, porque o principal substrato da coagulação eu não dei. Então, quando a gente monta qualquer algoritmo de manejo de sangramento, seja com teste viscoelástico, com teste convencional, o primeiro exame que eu preciso ver, avaliar, é o fibrinogênio. E aí tem um corte hoje que a Sociedade Europeia já preconiza de manejo de sangramento, fibrinogênio menor do que 150 mg por decilitro, relacionado a sangramento, eu corrijo ou com crio precipitado ou concentrado de fibrinogênio. Plasma fresco congelado não é uma estratégia, porque a concentração de fibrinogênio no plasma ela é baixa e o volume do plasma ela é muito alto. Então, nesse caso, para todos os exames que eu pediria também o fibrinogênio. E aí, só mais um ponto, eu não preciso do Rotem para isso e se eu não tenho fibrinogênio, no meu hospital eu consigo fazer estimativa baseada no Basic Access e no HB. Caramba, como que é isso? Cara, essa é mandracaria. Essa é legal pra caramba. Total, né? Cara, tem 2 estudos. É que isso são só estudos no trauma, né? Então eu estou extrapolando para outros cenários.
Mas no trauma, tem um estudo de 2013 e um mais recente de 2019. O que os autores eles observaram? Pacientes que tiveram uma queda de HB com base excess mais negativo de menos 10, eles tinham níveis de fibrinogênio muito baixos, geralmente menor do que 100. Por que isso? Base excess mais negativo, mais acidose. Com mais acidose, menor síntese de fatores de coagulação. Se o paciente está sangrando muito, está consumindo muito fibrinogênio. Então, aí vem um autor chamado Sebastian Caso, que ele criou um algoritmo baseado no HB e no base excess. Nesse resultado do HB e do base excess, ele determina a correção dos níveis de fibrinogênio. Então, quanto mais negativo o HB, menor o HB, geralmente HB menor do que 8, com base excess menor do que 10, a correção dos níveis de fibrinogênio é mais elevada com crio ou concentrado de fibrinogênio. Caramba. Depois eu te mando esse artigo. Não, animal. Eu só fico pensando, então, talvez num cara com sepse, talvez dê uma falseada, né? Na sepse não funciona. Porque na sepse dificilmente o paciente sangra. O fibrinogênio, ele é um produto reagente de fase aguda. Então o fibrinogênio está sempre muito elevado. Depois eu te compartilho um caso, cara, que eu publiquei, um paciente que a gente broncoscopou com 1000 plaquetas. Nossa. Sem uma gota de plaqueta. Normal. 1010 de fibrinogênio. Que da hora. Sem uma gota de plaqueta, velho. Tem uma plaqueta aqui, cimento e plaqueta. Isso. Mas o raciocínio foi muito bom. Animal. Enfim, aí para esse doente, eu pediria, além disso tudo, o fibrinogênio e partiria para corrigir o fibrinogênio dele. E eu entendi bem essa relação da plaqueta com o fibrinogênio. Mas o INR, para mim, já vai para outra parte ali dos fatores de coagulação. Sim. E a relação do fibrinogênio com essa segunda parte da hemostasia? Sim, ele, com o INR, você está falando perfeito, a pergunta é muito boa. O TP, ele vai avaliar os fatores de coagulação lá da via extrínseca, né, principalmente o fator 7, mas o da via comum também. Lembrar que na via extrínseca e na via intrínseca tem a via comum. A via comum ela vai ser constituída lá por fator 10, 5, trombina e fibrinogênio. Tá? Certo? Certo. Não, tô construindo na minha cabeça aqui. 10, sim. 5, trombina, fibrinogênio. 7 aqui em cima. Então o TP ele vai dar tudo isso pra gente, essa via comum. Algumas situações, quando você tem deficiência de fibrinogênio, isso pode alterar o TP e pode alterar o INR do paciente também. Então esse é um ponto. Apesar do hepatopata ter essa geração de trombina lentificada, a primeira coisa que a gente vai ter que ver são os níveis de fibrinogênio. Porque às vezes o TP ele pode estar se alargando por conta da deficiência de fibrinogênio. Esse que é um ponto. Por isso quando você faz um fluxo de manejo de sangramento, você vai primeiro avaliar os níveis de fibrinogênio, depois o de plaqueta, depois avalia se ele tem hipoagregação, depois você vai para o INR. Tem que ir num passo a passo. E, cara, na imensa maioria das vezes, pelo menos até hoje do que eu vi, grande parte dos sangramentos eles param só na correção do fibrinogênio. Entendi. E aí mas tem que estabelecer esse fluxo seguido, direitinho. Para você não pular esse step para já ir direto para o INR. O INR é o último, sempre vai ser. Porque o INR ele vai avaliar os 5% da geração de trombina, a fase inicial da coagulação. A gente trata sempre de trás para frente. Primeiro veja se ele tem hiperfibrinólise, vê relação de plaqueta e de fibrinogênio, depois vê a síntese de fatores de coagulação da via extrínseca e da intrínseca. Show. Então nesse cara, INR 2,2, pode ser tudo, ainda não sabe, e pode não ser nada. Exato. Né? Show. Fibrinogênio 90. Beleza. E aí? Tá bom. Aí as opções para a gente corrigir. Então o paciente está sangrando com deficiência de fibrinogênio menor do que 150. Estratégias, crio precipitado, uma unidade para cada 10 kg de peso, ou concentrado de fibrinogênio. Concentrado de fibrinogênio é um produto que é derivado do plasma, ele é um hemoderivado, só que ele é um produto que vem num poliofilizado, a gente injeta ali 50 ml de água destilada, dilui, faz em bolos para o paciente. Vantagens é que você tem a dose exata, a concentração exata de fibrinogênio quando comparado com o crio, mas nenhum estudo mostra a superioridade de um pelo outro. Fazer crio não está errado, e fazer concentrado de fibrinogênio não está errado. Então, partiria para correção com crio ou com concentrado de fibrinogênio. Crio um para cada 10 quilos. Um para cada 10 quilos. Top. Beleza, animal. E aí, por enquanto, nesse caso, você faria o quê? Pararia por aí, esperaria e recoletaria um fibrinogênio? Não, aí eu reavaliaria meu doente. Né? Então, enfim, a gente não viu o HB, se precisou transfundir, a gente precisa rever o doente se está tendo hematêmese ou não. Se o paciente estabilizou, parou de ter hematêmese, sei lá, quanto que estava o HB, a gente não discutiu o HB dele, né? Teve que transfundir, sei lá, 7, 6, eu fui direto pro TP aí, já esqueci. Aí veio um HB de 9, tá bom. Você não tem um prévio. Tá bom. Plaqueta dele veio 60 mil, tá bom. Cirrótico. TP, né, o INR veio 2,2, relação veio 1,7 do TTPA e, enfim, creat veio 1, o resto nada demais. Partilha para isso, assim, corrigiria, então HB eu não faria nada, para o fibrinogênio, aí para plaqueta só uma coisa específica, vai ser bem rápido para não tomar tempo.
O hepatopata ele é plaquetopênico por sequestro esplênico, tá? Primeiro ponto. Mas aí vem um outro ponto muito importante. Apesar da plaquetopenia, o hepatopata ele tem consumo de Adams 13. Adams 13, lembra, Adams 13, ela cliva fator 8 e fator de von Willebrand. Como ele tem consumo de Adams 13, o fator 8 e o fator de von Willebrand estão elevados. Fator 8 e fator de von Willebrand promove a agregação da plaqueta. Então, apesar do cara ter plaquetopenia, um distúrbio quantitativo plaquetário, ele tem aumento de 8 de von Willebrand que agrega essa plaqueta. Então, o cara dificilmente vai sangrar por deficiência de plaqueta, nesse caso específico. Então, nesse doente, aí dali da plaqueta não faria absolutamente nada, o INR também não. E aí, depois disso tudo, telefonezinho ou endoscopista pode vir? Aí chama ele vai falar não. Por favor, endoscopista. Aí, tá bom, né? Aí chamaria ele para vir, com certeza. Porque também esse eu acho que é um outro ponto importante. A gente, para as hemorragias digestivas de qualquer etiologia, a nossa obrigação, seja na sala de emergência, na UTI, é estabilizar o doente e tentar entregar ele o mais redondo possível para o endoscopista, né? Sim. E aí esse é um caso que provavelmente pode ser relacionado a varizes de esôfago, né? Ou, enfim, principal causa, né? Show. E uma curiosidade, fibrinogênio, uma vez que você faz o crio, você dosa de novo em quanto tempo? Você pode dosar em uma hora depois, tá. Mas eu só dosaria ele se ele estivesse sangrando. Tá. Não porque assim, a gente só faz reposição de fibrinogênio se o estudante estiver sangrando. Então é isso. Cara, o fibrinogênio é igual ao lactato, entendeu? A gente não adianta, se você ficar pedindo lactato para os pacientes que não precisam, vai ganhar hidratação de horário, expansão volêmica, droga do butinol. E não existe nenhum estudo mostrando benefício de uso empírico de fibrinogênio para doente que não sangra, tá? Talvez para algumas grandes cirurgias, ok, mas para isso não. E lembrar também que o hepatopata ele pode ter um consumo de fibrinogênio pela própria doença do fígado dele. Se ele não estiver sangrando, eu não faria. O que eu faria, baseado em todos esses exames laboratoriais, eu montaria meu fluxo. Então tá, fibrinogênio, continuou sangrando, plaqueta, será que é plaqueta? Faria plaqueta. Não, não é e tal. Aí, se continuasse sangrando, aí eu repetiria todos os exames de novo para ver se meu fibrinogênio aumentou ou não. Pode ser uma hora e meia depois. Entendi. Mas geralmente com uma hora já tem uma ascensão dos níveis. Seguia, então, clinicamente. Se o cara parou de sangrar, acabou, não quero nem saber mais. Chega, para. E isso eu falo até para quem tem rotem nos hospitais. Cara, o grande problema no outro hospital que eu trabalhava era a gente tinha o rotem a rodo. Então, as pessoas tinham mania de pedir rotem depois, quando sangra e depois que para de sangrar. Cara, pode ser que venha alterado o exame, você vai tratar o exame e aí vem um grande problema do manejo de sangramento. Se você tratar um exame, uma hipocoagulabilidade e ficar dando droga hemostática, um componente hemoderivado, essa hipocoagulabilidade pode gerar uma hiper e aí vira uma trombose. Cara, tratar trombose é mais difícil do que tratar sangramento. Não tem muito, né, o que fazer, né? Da hora, cara. Não, acho que esse conceito é muito importante, porque às vezes não é muito claro, né? E na sua cabeça, como que você organiza? Você falou desse protocolo de sangramento? Eu entendi, fibrinogênio, aí plaqueta. Como que você reflete a plaqueta? Aí vai depender para cada cenário. Nossa, cara, eu fiz uma revisão gigante assim sobre transfusão de plaqueta. Cara, assim, todos os estudos que envolvem transfusão de plaqueta, nenhum deles coloca como critérios de exclusão de inclusão níveis séricos de fibrinogênio. Por isso que você vai ver o que a gente tem na literatura é aquele clássico que a gente aprendeu desde a faculdade. Transfundir plaquetas se sangramento do sistema nervoso central menor que 100 mil. Se não, menor que 50 mil. E é isso que tem, cara. É isso, você não acha mais nada. O que hoje a gente consegue encontrar em alguns estudos para punção de catéter central, punção profilática menor do que 20 mil, alguns até menor do que 10, 15, e só. A gente não encontra isso, porque não tem, porque os estudos, eles são, tanto que o nível de evidência é 2C, muito baixo, cara. Então a gente não tem. Esse caso, eu vou te mandar esse relato de caso. Cara, a gente fazer uma bronca com um doente com 1000 plaquetas, tipo assim, insano, mas foge totalmente, mas é justamente pelo racional do fibrinogênio. Então, quando que eu entro, é que eu tenho disponível a tromboelastitometria. E muitas vezes, cara, essas plaquetas de 50 mil, quando você roda um rotem, cara, o trombo ele é completamente normal, entendeu? Então, eu acho que tem que se tentar levar em consideração para cada patologia, para o paciente, se realmente o paciente persistir sangrando e o fibrinogênio estiver elevado, pode ser que sim, a deficiência de plaqueta seja uma causa. Eu só vou considerar transfundir plaqueta para o meu doente sangrando se o fibrinogênio do meu doente estiver acima de 150 a 200, porque eu já sei que fibrinogênio não é o problema. Aí talvez essa plaqueta menor do que 50 mil
possa ser um problema, aí eu sim vou fazer plaqueta para ele. Tá, e talvez mesmo o quantitativo, mesmo com o qualitativo não sendo um problema, o quantitativo talvez seja. Pode ser. E aí mais ou menos uns 50 mil ali, em torno 50 disso. mil corte. Mas é ruim, né, a gente trabalhar com essa medicina sem evidência. Não é né, determinista, cara? né? Entende. É muito... Desculpa, e é isso, assim, na coagulação, cada vez mais eu vejo essas individualizações e são falhas mesmo metodológicas de estudos, cara. Mas é o que a gente tem, né? Sim. A evidência, ela é muito, para produção de plaqueta, é muito baixa. No sangramento é muito baixa. Da hora, interessante. Pra gente, às vezes, a gente vai atrás de um corte, né? Fala, da onde vê esse corte, né? Não tem, aí vai pegando 50, 100, mas a partir do momento que você colocar em mente o fibrinogênio, vai ver que é impressionante. Deu fibrinogênio, mesmo com a plaqueta ali de 40, 50, o paciente para de sangrar. Animal. É impressionante. Eu acho que essa é a mensagem que vai ter que ficar. E só pra gente passear por esse fluxograma, aí, então, vamos supor que a plaqueta tivesse 110 mil. Com certeza não é plaqueta. Então, o fibrinogênio tá ok, plaqueta tá ok, aí o próximo passo... Aí a gente avalia o paciente que tem algum distúrbio de agregação plaquetária. Tá? Não sei se esse caso desse paciente. Então, quais são as possíveis causas de hipoagregação plaquetária? Então, lembrar, anti-inflamatórios, não esteroidais, inibem a COX-1. Então, ácido araquidônico é convertido em tromboxano pela COX-1, tromboxano se liga no receptor, agrega a plaqueta. Ticagrelor, prasugrel, clopidogrel, hipoagregação plaquetária, tem que lembrar disso, pode causar hipoagregação. Uremia, pode causar destruição de grânulos secretores de serotonina, ADP, hipoagregação plaquetária, pode ser uma causa de sangramento. ECMO, sangra, ECMO causa ali, não que seja o caso desse doente, destruição ali de receptores de superfície plaquetária, induzindo a síndrome de von Willebrand adquirida. Óxido nítrico, cara, eu descobri que óxido nítrico na pandemia, eu não sabia que óxido nítrico causava hipoagregação plaquetária, diminui a liberação de produção de cálcio intracelular e o cara hipoagrega. Para você fazer o diagnóstico, você precisa ter em mãos, não adianta, curva de agregação plaquetária, mas cara, curva de agregação plaquetária tem em muitos hospitais brasileiros, não é algo caro e tem, é só jogar lá que tem. Eles fazem o teste com todos os reagentes, demora 2 a 3 horas para ficar pronto e tem alguns testes point of care que avaliam a agregação plaquetária imediatamente. Isso é importante porque se você consegue determinar uma hipoagregação plaquetária, você pode tratar. E tem 2 estratégias para a gente tratar, ou é da plaqueta ou o DDAVP. Que aí o DDAVP ele aumenta a expressão de fator 8 e fator de von Willebrand, na dose de 0,3 microgramas por quilo. Mas o DDAVP ele foi mais estudado nos pós-ops de cardíaca. Então, estudos que são extrapolados para outros cenários, a gente tem uma evidência muito baixa ainda, porque a amostra é pequena, estudos cheios de viés, mas a partir do momento que você consegue identificar a hipoagregação, você pode lançar a mão disso. Então seria útil. Então o DDAVP eu já vi também para uremia, né? Que sim, né? para uremia. E se você, vamos supor, não tenho DDAVP no meu serviço, não faria plaqueta para esse cara com plaqueta normal, estranho, né? Mas é por conta, você está fazendo um turnover, né? Você está fazendo uma troca plaquetária para o paciente. É isso que você vai fazer. Outra opção que eu acho que funciona mais, faz mais sentido, crio precipitado. Tá. O crio tem fator 8 e fator de von Willebrand. Tá, que você está corrigindo a... Porque o crio ele tem fibrinogênio, fator 8 e fator de von Willebrand. E aí, além de ter o fibrinogênio, né? Fibrinogênio vai se ligar glicoproteína 2B3A, agrega mais a plaqueta. Você está dando fator 8 e fator de von Willebrand. Mas se for de repente, se ele tiver com clopidogrel da vida, talvez... Aí seria mais interessante, Talvez uma férese, talvez, sim, assim. Sim, cara, seria uma opção. É muito complexo, né? É muito complexo. E é engraçado, o paciente que sangra por ticagrelor é mais difícil de reverter o sangramento que com clopidogrel. E está saindo no mercado um anticorpo monoclonal para um antídoto específico, né, para ticagrelor. Nossa, animal. Mas aí vai demorar, né? A gente não tem nem dexizumab, né? Não, o dexizumab tem aqui. Tem de vez em quando, tem, né? Raramente, mas tem. A Dexanet Alpha ainda não, né? O Andexanet já está aprovado no Brasil. A Anvisa já aprovou, está em fase de precificação, deve chegar nos próximos meses. Animal. E aí, então, fibrinogênio, plaqueta, distúrbio funcional da plaqueta e o próximo? INR. INR pensando em? Consumo de fatores de coagulação da via extrínseca e da via comum para o paciente. Show. Que para o hepatopata seria algo muito limitado. Mas, de novo, se a despeito disso tudo o doente estiver sangrando, aí eu posso considerar sim. Mas no caso do hepatopata, o que seria interessante a gente ver? O TP, não só o INR, mas o TP e o TTPA. Por que isso? TP, então, de fatores da via extrínseca e da via comum. TTPA, fatores da via intrínseca e da via comum. Se eu tiver, é algo muito interessante, cara, um TP alargado, um TTPA alargado, um hepatopata, então os dois estão alargados, eu tenho que considerar que a minha via comum está consumida, certo? Certo. Ou todos os fatores estão consumidos.
Mas se a gente considerar que a via comum está consumida, então, de novo, eu tenho 10, 5, trombina e fibrinogênio. No hepatopata, cara, uma das principais causas de sangramento é consumo de fator 5. Deficiência de fator 5. E aí, o plasma é benéfico. Show de bola. Aí você faz lá 15, 20 ml por quilo. E isso a gente teve um caso, um PO de TX de fígado, acho que no passado, sangrando pra caramba, tipo, horror, assim, caos, aquele caos. Aí quando a gente rodou um Rotem, enfim, ele tinha um Extem alargado e um Intem alargado, que se equivaleria a um TP e um TTP alargados, mas muito alterados, sem efeito de heparina, porque o hepatopata às vezes faz síndrome heparinoide endógena-like. Então, Intem Extem alargado. Cara, esse é um dos únicos casos no algoritmo que a gente tem de fazer plasma. Antes disso, a gente pediu o fator 5, fez o plasma fresco congelado, o cara parou de sangrar. O fator 5 saiu 3 dias depois, sabe de quanto? 1%. Nossa, cara. E é engraçado que a gente dosa mesmo, né? Agora que você falou o fator 5, a gente dosa na insuficiência hepática aguda. Sim. Cara, 1% é muito Muito pouco. baixo. É muito Tava pouco. morto lá praticamente. Caralho. Então, só lembrar assim, a gente consegue, na coagulação, entendendo o racional de todas as doenças, o racional fisiopatológico, a gente consegue chegar a diagnósticos mais, não diria complexos, mas diagnósticos mais precisos e fazer o tratamento com mais sentido. Não é que plasma é péssimo, só que o plasma ele tem que ser bem indicado, entendeu? Com um racional, né? E eu acho que até vale a pena. Você fala assim, mas então vou dar tudo. E qual que é o problema disso? Acho que vale frisar isso também, né? Comenta aí com o pessoal, o que um plasma pode fazer mal? Sim, claro, e pode, né? Tralha, taco, trim, né? E pra que você vai acertar uma bala com alvo de canhão, né? Você pode ser um sniper, né? E não precisa ter muito recurso para ser um sniper, só treinar direito. E, cara, eu leio uma coisa que me marca, tipo, você vê a bolsa do plasma, o plasma entra um monte de volume, né? O crio, cara, é um volume muito menos. Negocinho você ali, coloca lá né? 20, 30 ml, né? E o plasma com 200 ml. E me corrija se estiver errado, o plasma faz mais tralhe, né? O plasma faz mais tralha. Tipo, e que é uma catástrofe, né? O tralha, o paciente vai evoluir ali vai pro tubo, dependência da ventilação mecânica, aumenta o tempo de internação, aí todas aquelas complicações. Né? Não. É uma exposição ruim pro paciente. Né? E o que eu achei muito legal, que agora ficou bem claro, cara, não é que você não vai fazer plasma, mas pra você chegar no plasma, não é pra ser uma coisa... primeira eu brinco, a gente na cardio, a gente tem muito parar o reflexo e potensão volume. Eu conversei com o Gabriel da Nef também, ele falou ir a volume também não fazer. Agora acho que, falando com você, é mais um reflexo aí detectado, que é o INR plasma. É isso aí, é isso aí. Interromper esse reflexo, né? Tem que pegar mas eu acho que isso, cara, é um reflexo... Porque assim, a coagulação, por isso que eu estou muito feliz de estar aqui hoje, né? De poder falar sobre esse assunto. Porque a coagulação é um assunto que realmente ela é pouco discutida, né? Não é? Super. Tipo, graduação, na residência mesmo, se você for ver, né? Congressos, cara, que é muito difícil de ter o tema, né? E a gente tem ainda muito isso do sangroplasma, né? Ainda tem isso, né? Mas não é exatamente o que você falou. Se seguir uma sequência certinha, você vai chegar, o plasma pode ser que chegue em algum momento, mas a maioria das vezes não chega, cara. Top. Não, animal, cara, animal. E uma pergunta também que não quer calar. Porque até agora, você tratou seu paciente, ele já está em casa, lá vivo, bem feliz, fazendo com métodos super acessíveis, né? Fibrinogênio, plaqueta e tal. E o Rotem, como que ele entra aí na história? O Rotem, o TAG? Sim. Cara, o Rotem eu sou fã, né? É que assim, a vantagem, os testes viscoelásticos, você consegue em tempo real fazer análise da cinética do coágulo do paciente. E aí, de novo, aí eu tenho uma avaliação dinâmica do coágulo do meu paciente. O exame é coletado, sobe para o lab, você acessa da UTI da emergência do centro cirúrgico, você vai lá em 5 a 10 minutos você trata o paciente. Quando a gente compara testes convencionais com os testes viscoelásticos, os testes viscoelásticos a gente consegue fazer uma análise mais rápida e o tratamento ele é mais assertivo, esse é o primeiro ponto. Quando a gente fala de custo, óbvio, um TP e um TTPA é muito mais barato do que os reagentes de um Rotem. Só que os estudos de custo-efetividade, principalmente os americanos, mostram que quando você implementa fluxos de manejo de sangramento com teste viscoelástico, você transfunde menos, tempo de internação é menor, complicações são menores. Então, no final, os testes viscoelásticos eles são mais custo-efetivos do que os testes convencionais. Então, a conta tem que ser custo-efetividade, não custo isolado. Cara, para esse paciente seria perfeito, porque assim, a gente tem um doente com plaquetopenia e INR alargado,
rodaria um Rotem nele, eu iria observar só a deficiência de fibrinogênio e só corrigir a deficiência de fibrinogênio. Não, o próprio NR de 2,2 está mostrando um CT do Xtem normal, a plaqueta de 50 mil ia ter um MCF do Xtem normal, e aí isso serviria até para, a nível de discussão com as equipes envolvidas. Isso é muito legal também, porque você consegue mostrar para as outras equipes médicas ou equipe multi que o fato de você ter um teste convencional alterado não tem muita significância, principalmente no hepatopata, e aí você prova isso com o Rotem também, e evita transfusões desnecessárias. Né? Conta pro pessoal, assim, porque você tá falando do Rotem, tipo, porque basicamente você está montando o coágulo ao vivaço ali vendo, né? Como que funciona? Isso. Assim, a gente coleta o sangue total do paciente, coloca numa cápsula e vai para o laboratório. No laboratório, só para você ter uma ideia, a Europa quem faz isso é o próprio médico. Tá? Tipo uma gaso do point of care. Assim. O cara pega o exame e ele pipeta. E aí, aí a gente coloca os reagentes, né? Com o reagente a gente consegue separar a via extrínseca, intrínseca e comum. Tá? E aí isso é feita uma análise lá no computador, um eixo lá isoelétrico lá. E aí sai uma análise de uma curva, que ela começa com essa linhazinha, que ela representa o início da coagulação, abre, ângulo alfa, MCF, que é uma relação de plaqueta fibrinogênio e fator 13, coágulo fecha, que é a fibrinólise. E aí eu consigo identificar se eu vou corrigir, primeiro, se eu vou corrigir a hiperfibrinólise com transamin, primeira coisa que eu vou ver. Depois eu vejo a relação de plaqueta e fibrinogênio, se eu vou dar fibrinogênio e plaqueta. Depois eu vejo se eu vou ter que dar concentrado de complexo protrombínico ou plasma fresco congelado para o meu paciente. Em 10 minutos você resolve a vida do paciente. Nossa. Isso é muito rápido, cara. É muito rápido. Mas aí, de novo, também, para você ter isso na sua instituição, não basta ter, tem que ter o treinamento da equipe toda. Porque aí sai muito mais caro. Se as pessoas não sabem interpretar o exame, também se não sabem usar os hemoderivados, os hemocomponentes, sai mais caro ainda. Então tem que ter todo um treinamento para instituir. E no fim sai mais barato. E você tá vendo cada etapa de cada item ali, né? Animal. Exato. Animal. É como se estivesse usando um ultrassom, cara. Hoje em dia, entendeu? É a mesma coisa. Você tá lá, você tá vendo o VTI do seu paciente, você consegue ver, vou aumentar o dobuto ou vou diminuir, né? Você não vai usar esse VO2 se você pode fazer quer dizer, você até pode, né? Mas você pode fazer um VTI, pode te ajudar, né? Enfim, né? Você tá juntando métodos e várias informações. E uma coisa interessante, tipo, mais rápido, que seja, quanto vai levar um coágulo para sair, né? Isso, esse é outro ponto. 40 minutos são uma hora, cara. Isso no lugar que é rápido, né? Que é rápido. E aí o doente tá lá sangrando. Mas aí eu acho, cara, Lucas, que é justamente por isso que as pessoas acabam dando plasma empírico. Porque fica lá no desespero, o doente está lá com choque hemorrágico, está lá sangrando, não sabe o que está acontecendo. Vou dar 2 plasmas, vou esperar para ver o que acontece. É aquela ânsia de Ansiedade, fazer, né? Sim. Animal. Eu acho que, cara, esse é um excelente momento para comentar. A gente nem combinou, mas comenta aí do seu curso que você vai lançar. Porque eu tô aqui já, caraca, puta ferramenta legal. Se você tem acesso, você tem que saber interpretar, né? Você vai lançar um curso agora semana que vem, né? Conta aí. Eu vou lançar esse curso agora no final da sexta, na segunda-feira. É um curso de mais ou menos 25 aulas, 7 módulos. Esse é um curso de atualização, segundo curso, onde eu vou abordar a fisiologia de coagulação, importância do fibrinogênio, uso dos hemocomponentes, uso de hemoderivados, trale, taco, trim, concentrados de hemácias, plaquetas. Aí eu subdivido em populações especiais, falo de coagulopatia na gravidez, coagulopatia no hepatopata, na ECMO, como que a gente trata o AVCI com transformação hemorrágica. E aí no final dele eu proponho esse fluxo de manejo de sangramento com testes convencionais. Esse curso eu não falo nada de Rotem. Eu tenho um curso só de Rotem. Legal. O de Rotem é depois, porque, cara, não adianta a pessoa, para quem não tem já uma base, ir direto para o curso de Rotem. E eu acho que o mais importante é entender que menos é mais sempre. E que dá pra gente fazer bem feito com o que a gente tem. Óbvio, se eu quiser ter mais, tudo bem, você pode implementar com o Rotem, mas precisa ter todo esse racional por trás, não só da fisiologia e fisiopatologia, mas saber usar todas as drogas, hemocomponentes e hemoderivados. Mas eu vou lançar aí na sexta e Animal. Acho que vai ser legal. Animal, estaremos acompanhando. Obrigado. Da hora, cara. Não, e puta, muito legal. E uma curiosidade só. É óbvio que o hepatopata eu pus de propósito porque hepatopata é foda, né? Sim, é difícil. Mas em outros cenários eu posso usar também esse mesmo racional. Sim. Devo usar esse mesmo racional, sim, né? Para todos os pacientes, cara. Tipo, esse é o racional da fisiopatologia da coagulação. A única diferença é que talvez você pode adaptar os valores de corte. Por exemplo, fibrinogênio para gestante é um corte maior. No terceiro trimestre da gravidez, o fibrinogênio como um produto reagente de fase aguda, ele é mais elevado. Então, quando a gestante sangra, ela está com níveis maiores. Então, você vai corrigir fibrinogênio da grávida com fibrinogênio acima de 200. É menor que 200, não 150. Então, você pode só fazer pequenas adaptações, mas sempre nesse fluxo. Fibrinogênio, plaqueta, agregação e NR. Animal.
Então, a gente fica por aqui mesmo da coagulação. Fez lá, depois fez endoscopia, se precisou fez telepressina, tudo isso aí a gente vai deixar para depois. Fechou. Porque aqui o objetivo era discutir isso, cara, animal. Valeu. Tem duas coisas ainda que eu queria te falar. Uma mensagens-chave aí para o pessoal. O que você falaria? A mensagem-chave é de que a coagulação é uma área muito importante dentro da medicina, em todas as áreas, né? Seja na emergência, seja na enfermaria, seja na UTI, que é fundamental que a gente entenda a fisiologia e fisiopatologia, por mais complexos que seja, entender o racional dos hemocomponentes, dos hemoderivados e lembrar de que a gente tem que individualizar cada caso e, cara, mais importante em tudo, menos é mais sempre. Top. Animal. Acho que isso é uma boa mensagem para sempre. E a última coisa é um desafio que a gente tem aqui, deixa eu já arrumar aqui, que é o desafio do 1 minuto. Tá bom. Sempre tem surpresa aqui. É basicamente o seguinte, dá uma resumida nesse atendimento da chegada até o desfecho, que aqui eu dei uma acelerada no desfecho, mas como que você, assim, da chegada até o final, o que você fez, como que foi o pensamento? Pode ir? 1, 2, 3, vai! Então chegou um paciente cirrótico com um quadro de hematêmese, com uma instabilidade hemodinâmica, a gente fez a expansão volêmica, o paciente estabilizou, a gente solicitou os exames laboratoriais, HB do paciente era de 9, não foi necessário transfundir, fibrinogênio do paciente de 90 recebeu crio precipitado, plaqueta de 110 mil a gente não fez nada, INR de 2,2 a gente não fez absolutamente nada, solicitou endoscopia, o paciente sobreviveu. Casa. Boa! 24 segundos, sem plasma, sucesso absoluto. Boa! Sabe uma coisa, a última coisa que você falou aqui, eu fiquei pensando. Eu vejo muito, última pergunta, só porque, para não deixar passar, vitamina K nesses caras, vale? Não. Então era isso! Acabou! Não precisa fazer. A gente precisa ter a deficiência de vitamina K, ela tem que ser a deficiência, seja nutricional, paciente com colestase, não vai trazer benefício fazer vitamina K nesse momento para o paciente. Entendi. Ele não tem um consumo, apesar de estar com cirrose, que ele tem agora a deficiência de fibrinogênio que está levando ao quadro de hematêmese. Show, entendi. Você pensaria em que contexto? Tipo assim, tem algum contexto? Sim, o paciente com colestase, o paciente talvez com uma insuficiência hepática aguda, onde persista alargado esse quadro de NR, o paciente com uma deficiência nutricional, paciente sarcopênico, onde tem uma deficiência de vitamina K confirmada. Entrando no final ali, junto na fase do INR. Isso, talvez, se o cara estiver bem antes do plasminha, quem sabe? Show, perfeito. Feliz, muito Valeu, obrigado. eu já estava esperando que ia ser animal, mas foi melhor do que eu imaginava. Bom. Cara, eu sempre falo, eu tô adorando fazer essas fritadas, porque, cara, eu chamo um monte de gente muito foda aqui e aprendo pra caramba. Bom demais. Foi muito bom. Pessoal, essa foi a fritada. Obrigado de novo. Obrigado. Até a próxima.